Foi há pouco que terminou. Para a análise a este debate estão connosco o Ricardo Jorge Pinto e o Eduardo Pereira Correia. Boa noite, bem-vindos. Eduardo, começo por ti e por te pedir o melhor e pior de cada candidato e, se quiseres, também dizer se houve algum dos candidatos que tenha vencido este debate. Eu começaria pelo melhor de Mariana Mortágua. Eu acho que ela defende, efetivamente, uma ideia de Estado forte, interventivo, como escudo àquilo que são as desigualdades. Ela é uma comunicadora muito eficaz. Ela não está com a mesma eficácia que teve no ano passado, nos debates, mas, sobretudo, quando ela tem adversários ideologicamente mais opostos, tem maior eficácia. E hoje conseguiu ter aqui essa capacidade. O pior, eu acho que é a manutenção da ideia da habitação. Isto é, há ali concepções erradas, ela não consegue compreender, ou aliás, explicar o mercado da habitação, a limitação dos valores das rendas num país onde existem ainda há 110 anos rendas congeladas, 151 mil arrendamentos são ainda rendas congeladas em Portugal, e eu penso que esta ideia é complexa, como é também a ideia das nacionalizações. Isto é, a memória das nacionalizações em Portugal não é nada boa e o Bloco de Esquerda continua a insistir nesta medida no seu programa de governo. Relativamente a Rui Rocha, o melhor é que ele representa o liberalismo económico, isto é, acredita numa liberdade individual como motor do progresso. Na questão da habitação foi quem apresentou as medidas mais sensatas, muitas delas economicamente viáveis e com lugar naquilo que é o espaço governativo, não só da Aliança Democrática, mas também no espaço governativo do programa Mais Habitação do Partido Socialista. O pior, eu acho que é exatamente o contrário de Mariana Mortágua, é a comunicação política de Rui Rocha. Isto é, ele tem sido amplamente considerado um dos pontos mais fracos da sua liderança na iniciativa liberal, especialmente nos debates televisivos, onde ele não tem uma clareza do debate e um domínio, sobretudo, do tempo. Relativamente a quem ganhou ou não o debate, eu acho que houve um empate, mas se calhar já explicamos isso a seguir do empate no debate. Ricardo, mais uma vez, boa noite. Para ti, o melhor e pior de cada um dos intervenientes neste debate. Começa por Mariana Mortágua. Olha, eu acho que o que foi melhor e pior em cada um deles tem muitos pontos de semelhança. Ou seja, o que foi melhor, quer em Mariana Mortágua, quer no líder da Iniciativa Liberal, foi a clarificação, mostrarem que, no caso de Mariana Mortágua, é claramente a líder de um Partido Socialista que acredita numa visão socialista para o país e tivemos Rui Rocha a defender uma visão claramente liberal em todos os aspectos e defendendo aquilo de forma muito convicta. E eu acho que isso, num debate deste género, com dois partidos tão ideologicamente distintos, é um ponto a favor para cada um dos candidatos. Também há semelhanças no pior. Quanto a mim, o pior foi as contas apresentadas. No caso do Bloco de Esquerda, a pergunta deixada por Rui Rocha sobre quanto é que, na verdade, iria ser preciso para pôr o Serviço Nacional de Saúde a funcionar devidamente, foi uma questão que não foi respondida, da mesma maneira que Rui Rocha não conseguiu esclarecer quanto é que iria custar uma série de medidas que têm, por exemplo, uma diminuição substancial de impostos e, ao mesmo tempo, também um corte muito radical em alguns serviços do Estado. E aí também nessas contas Rui Rocha não foi claro e um e outro acabam por ficar aí em déficit numa matéria que eu acho que é importante para qualquer eleitor. Vamos aos temas deste debate. Foram essencialmente três: a defesa, a habitação e a saúde. Eduardo, onde é que foi mais evidente esse empate ou ele é transversal a estes temas? Na saúde, e aqui a Iniciativa Liberal tem uma ideia de liberdade de escolha e que vem defendendo já sempre a ideia dos privados. O Bloco de Esquerda defende sempre aquela ideia do Estado e do Serviço Nacional de Saúde enquanto pilar do contrato social. E isto era o que dizia o Ricardo Jorge Pinto, ou seja, a ideia são postos completamente opostos, ou seja, isto são polos completamente opostos. Na habitação também, enquanto tema polarizador, a ideia do mercado versus a intervenção pública. E, portanto, aqui nós temos uma clivagem ideológica clara, isto é, entre a esquerda e a direita, e uma direita revisitada, vá, com o liberalismo económico. E este debate é exatamente isso, mas é muito interessante porque este debate tem também um eleitorado e procuram representar um eleitorado que é comum a eles, sobretudo num segmento urbano,
por exemplo, de jovens insatisfeitos com partidos tradicionais, mas com soluções diametralmente opostas, isto é, completamente distintas. E, portanto, não é só uma clivagem ideológica, mas é também um princípio de percepção do mercado e da sociedade diferentes entre cada um dos partidos. E depois é muito interessante porque ambos são partidos de nicho, isto é, não sendo partidos de governo, fora do arco governativo, conseguem encontrar aqui espaço para estas suas pequenas lanchas rápidas de ideias políticas e, portanto, acabam por competir não pelo poder, mas pela narrativa. Deixa-me aqui particularizar, isolar a questão da habitação. Quem é que argumentou melhor, em termos ideológicos, o que pretende como solução para o parque habitacional em Portugal? Cada um deles respeitou a sua ideologia e esteve muito bem. Eu acho que o problema de Mariana Mortágua é simplesmente o facto de continuar a defender simplesmente na habitação a questão dos tetos das rendas. Se ela o fizesse com um pacote, isto é, eu já expliquei, com a ideia de um turismo, refriar o turismo, por exemplo, a ideia de limitação aos alojamentos locais, se ela tivesse esta capacidade, nós até podíamos esquecer-nos daquela medida. Mas hoje ainda aponta esse limite ao alojamento local. É verdade, mas só continua sempre a bater-se. Já quando o Rui Rocha estava a debater a questão da saúde, ela voltou novamente a defender a questão da Holanda, que são questões completamente distintas. Portanto, eu acho que Mariana Mortágua encontrou ali uma solução milagrosa e continua a defendê-la, sobretudo porque nenhum partido a defende. E, portanto, ela consegue usar aquele modelo como um modelo único do Bloco de Esquerda. Para a Iniciativa Liberal, eu acho que a comunicação política, como eu expliquei, de Rui Rocha é fraca, mas ele tem a capacidade de trazer sempre e de explicar muito bem o liberalismo económico. Isso ele faz muito bem. E, enquanto Mariana Mortágua se apresenta como defensora do bastião de esquerda e de protesto, eu acho que ele acaba por trazer-nos a noção de mercado. Às vezes algo exagerado, e nós vimos isso quando foi a questão da saúde. Rui Rocha acho que faz ali uma confusão entre as parcerias público-privadas e depois o Serviço Nacional de Saúde totalmente privado, e aí baralhou um bocadinho, e o jornalista penso que esteve muito bem a defender que aquilo era mais uma ideia de vouchers novamente na saúde. Mas o debate, eu acho que serviu, sobretudo, para nós compreendermos dois modelos de sociedade e que são modelos completamente diferentes. São também dois modelos diferentes de fazer política, isto é, enquanto o centro tenta governar, e nós temos aqui, ainda agora tivemos um debate entre Montenegro e temos com Pedro Nuno Santos, onde sempre todas as ideias são no sentido de governação, aqui os extremos acabam por discutir um país ideal e, portanto, é muito mais fácil. É nesta tensão também que a própria democracia acaba por se renovar, por ir ouvindo estas ideias que são diferentes dos partidos tradicionais que têm que apresentar alguma ideia de governação. Ricardo, relativamente à habitação, também gostava de te ouvir. O argumento de Mariana Mortágua tem sido muito restrito, porque hoje Rui Rocha apontou várias hipóteses, incentivo fiscal para a construção, a justiça que também precisa de alterações e de alterações na lei para tudo ser mais célere. Como é que olhaste para este confronto de ideias no tema da habitação? Acho que o problema de Mariana Mortágua é que continua a insistir em querer dar dois exemplos para justificar a medida proposta pelo Bloco de Esquerda, que é o exemplo da Alemanha e o exemplo da Holanda, sem depois entrar muito em pormenores e até quando é confrontada com desmentidos, como aqueles que Rui Rocha apresentou, não tendo ali um contraditório, não sendo capaz de dizer exatamente com factos se, na verdade, essa prorrogação que ela invoca por parte das autoridades holandesas e alemãs, em que é que está sustentada, porque as notícias que Rui Rocha ali apresentou eram notícias que nos davam sinais em sentido contrário. Portanto, eu acho que até enquanto eleitores interessados nesta matéria, essa era uma das questões que merecia um pouco mais de esclarecimento que Mariana Mortágua não tem sido capaz de dar. Agora, é naturalmente uma bandeira do Bloco de Esquerda, ela tem insistido muito nisso e neste debate ficou claro, também até do ponto de vista ideológico, essa diferença com a Iniciativa Liberal. Eu queria ressaltar aqui uma coisa que é, para além desta boa clarificação que foi feita e entre duas visões claramente distintas do funcionamento do mundo, um pouco,
há aqui vantagens. Se me perguntasses quem é que ganhou este debate, eu diria que ganhou este debate a AD e o PS. Porque se olharmos para estes dois partidos como partidos que estão, um mais próximo do Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, e o Iniciativa Liberal, até como uma hipótese de apoio parlamentar para a AD, a verdade é que o eleitor que tenha tendências liberais, se calhar encontrou aqui alguns exageros e alguns excessos no discurso de Rui Rocha e poderá ficar mais inclinado em votar na AD, percebendo até que se calhar algumas dessas ideias mais liberais em que acredita poderão vir a ser importadas dessa tal colaboração parlamentar com a Iniciativa Liberal, e quem olha para o país a partir de uma perspectiva mais socialista e se calhar encontrando aqui algumas inconsistências e alguns exageros no Bloco de Esquerda, sentir-se-á mais motivado para votar no Partido Socialista, percebendo que se calhar alguma influência do Bloco de Esquerda num hipotético governo de Pedro Nuno Santos poderá trazer alguns benefícios. E, desse ponto de vista... Ricardo, saindo um pouco deste debate, como é que tem estado Mariana Mortágua, a coordenadora do Bloco de Esquerda, nessa capitulação de eleitorado? Porque deve ser um objetivo do Bloco de Esquerda, que tem vindo a perder deputados. Esse é o grande problema, mais até do Bloco de Esquerda do que da Iniciativa Liberal, no que diz respeito a este debate. A Iniciativa Liberal, as sondagens indicam, tem até alguma hipótese de crescimento, enquanto o Bloco de Esquerda parece bastante ameaçado. Mas isso tem a ver, quanto a mim, com alguma viragem à direita, em termos sociológicos, na Europa em geral e em Portugal em particular. E isso é um aspecto que Mariana Mortágua vai ter sempre muita dificuldade. Dificuldade acrescentada por essa tal possível bipolarização que pode vir a acontecer nestas eleições, com a concentração de voto na AD e no Partido Socialista. E com um eleitorado mais diminuto à esquerda e alguma concentração de voto no Partido Socialista, o Bloco de Esquerda fica, tal como também o Partido Comunista, numa situação particularmente difícil, até porque não tem sido capaz, ao contrário, por exemplo, do LIVRE, de abrir canais de comunicação com o Partido Socialista que dê a entender ao eleitorado que um voto no Bloco de Esquerda pode, de alguma maneira, contribuir para uma governação também poderia ter outra leitura. Pode ter essa, mas também pode ter outro efeito, outra reação no eleitorado e, na verdade, é sempre muito difícil de fazer essa avaliação, com certeza. Ricardo e Eduardo, obrigada pela vossa análise. Boa noite, até uma próxima. Deus, boa noite.